Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Gol. Gol 4, pregão desta quinta-feira, dia 25 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, para que você possa aproveitar ao máximo conteúdo de aprendizado, agregar o máximo de valor possível aí ao seu conhecimento, e também para que você possa aproveitar as análises diárias e também até a análise semanal, análises semanais que acontece como essa análise especial, tem 2 vezes por semana, uma na terça-feira, outra na quinta-feira, e as análises diárias, que é Radar do Mercado, uma live exclusiva para que você possa solicitar análises, e também tem todos os dias a análise de fechamento, que é após o encerramento de cada pregão. Então, para que você possa se inscrever gratuitamente, procedimento bem simples. Canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo aqui a imagem, inscreva-se, é só passar o cursor do seu mouse em cima dela e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Na parte inferior também do vídeo vai ter o botão ali de se inscrever no canal. Se você não estiver visualizando essa imagem aqui, inscreva-se. Para que você possa receber no seu celular ou no seu desktop as recomendações de swing trade que eu sempre envio aqui no decorrer de cada pregão, quando se encaixa dentro da minha metodologia, e o acompanhamento que eu faço desde agosto de 2010 e registro todas essas recomendações, estão tudo no meu site. Você receber isso, mas receber ainda as carteiras de ações, são 2, uma semanal e uma mensal, e receber também as informações relevantes durante o pregão, números do índice do dólar, giro de abertura, um vídeo exclusivo para dentro do aplicativo. Tudo isso é só instalar esse aplicativo aqui, DV Invest, que está disponível para iOS e para Android. Na parte inferior aqui do vídeo, na descrição do vídeo, você vai ter aí o link direto de acesso à loja da Apple ou à loja do Google. E também à loja do Google, né? Vamos então na análise especial da Gol, onde a gente tem aqui esses prazos que eu avalio: gráfico anual, gráfico quadrimestral, gráfico mensal, gráfico semanal e gráfico diário. Ou seja, o meu foco é fazer a avaliação através da análise técnica, que é a ferramenta que eu utilizo e que eu sou mais especializado em termos de conhecimento. Então, dentro do que eu busco com essa análise especial é destacar o cenário, contexto geral do ativo, se está mais interessante para compra, se não está mais interessante para compra, se é mais arriscado para longo prazo, para médio prazo ou para curto prazo. Então vamos começando aqui pelo gráfico anual, onde a Gol está nesse momento com a queda aí de praticamente 49% no ano. Mas o que eu destaco por enquanto como positivo? A ação vinha com topos e fundos basicamente descendentes, uma tendência de baixo, traçando até aqui uma linha de tendência, rompeu forte para cima. 4 anos muito relevantes para cima, de bastante força por parte dos compradores, quebrando aqui 2 topos, esse topo e esse outro topo. Então isso é algo bem interessante que aconteceu para o papel. Qual a expectativa que fica quando isso acontece? É de ter uma retomada de uma tendência de alta de longo prazo, de em vez dela ficar fazendo isso aqui, ela fazer isso aqui. Ser algo mais provável. Então, se isso é o mais provável, significa dizer então que já vai acontecer isso? Não, a gente vai fazendo algumas leituras para que isso possa acontecer. Por exemplo, primeira leitura. Durante essa crise, ela testou aqui níveis que antigamente era suporte, que até poderia ter funcionado como resistência. Isso aqui era uma resistência também. Passou direto e agora esses valores, essas faixas de preço aqui estão funcionando como um patamar de suporte para o ativo, ou seja, um nível aí de apoio nessa faixa aqui na casa dos R$ 14,05 e esse outro patamar na faixa de R$ 8,80. Então são níveis importantes de preço para quê? Para avaliar real força por parte de comprador e vendedor. Por exemplo, esse candle aqui esse ano acabar desse jeito, se acabasse desse jeito, é um sinal negativo, porque gera um sinal de topo, mas é uma tendência indefinida no momento, não tem uma tendência de baixa mais configurada. Esse movimento de subida anulou a tendência de baixa, quebrou a sequência lá de topos descendentes. Então quebrou essa sequência aqui, o último topo descendente foi esse. Quebrou essa sequência, não está mais em tendência de baixa. E trouxe um viés positivo, só que aí vem esse ano que está vindo com uma forte queda voltando para baixo da média, mas o ano ainda tem todo um segundo semestre pela frente, está próximo da gente iniciar o segundo semestre. Se esse ativo acaba o ano acima da média, acima desse outro nível aqui importante de preço que eu vejo ali, desafio na faixa dos 23, por volta de 23,17, R$ 23,00, 23,17, seria um aspecto ainda mais positivo. E mais negativo seria ver a Gol trabalhando abaixo dos R$ 14,00 ou abaixo dos R$ 8,80, ou seja, terminar o ano para baixo dessa região aqui,
aquela expectativa de poder ter algo para cima já começa a ficar cada vez menor. Lembrando sempre que o foco é buscar ali sinais que aumente a probabilidade do preço ou de subir ou de cair, enfim, a partir daí a gente monta estratégias em cima desses cenários. E fazendo uma comparação em relação às aéreas, no gráfico anual ainda da Gol aqui, observe que a Gol, quando ela caiu, ela perdeu a mínima de 2019 e a mínima de 2018, mas se sustentou em cima desse grande candle de alta. Não veio para baixo desse patamar, se sustentou em cima desse suporte. Fazendo uma comparação com a Azul 4, assim, qual eu escolheria? Azul 4 ou Gol 4? Eu escolheria a Gol 4, se for pensar em alocar capital para um prazo maior. Por quê? Porque no caso da Azul, ela detonou os 3 anos aqui para trás, que tinha de histórico nela. Foi uma queda mais intensa e foi muito mais longe do que a perda, por exemplo, desse candle aqui. Teve uma queda acentuada de uns 57% da mínima, que era a mínima histórica do ativo. Então, no caso da Gol, isso não aconteceu. Ela perdeu esse segundo ano aqui e a queda foi de 43%. Então, e ainda a Gol está respeitando melhor a zona de suporte. Se eu olho para a Azul 4, eu vejo que a Azul 4 ainda está brigando para permanecer acima da mínima histórica, como um patamar de suporte. Já a Gol não, a Gol já está se sustentando lá em cima, acima desse nível aqui também. Então, níveis mais acima, o que representa que o ativo, pelo menos graficamente, tecnicamente, está mais forte, olhando para um gráfico anual do que a Azul 4. No gráfico quadrimestral, temos a Gol, que tinha retomado a sua tendência de alta, e quando ela faz esse movimento aqui, ela anula a tendência dela de alta quando ela perde essa mínima desse fundo anterior, que aconteceu essa grande queda aqui, nessa crise aí do Covid. Então a gente tem agora o papel conseguindo, primeiramente, se sustentar acima desse patamar de suporte, não fechou abaixo, oscilou abaixo, mas não fechou abaixo, já é um ponto positivo. E mais positivo ainda vai ser se esse candle aqui que está sendo formado terminar aí para cima da média móvel de 3 períodos, terminar para cima desse patamar aqui na casa ali dos R$ 15,74 ou R$ 16, número redondo, arredondando. Melhor ainda se ficar acima da média, porque isso aumenta a probabilidade de, o que foi comentado agora há pouco no gráfico anual, de a gente ter tido um movimento que testa, ou seja, ela rompe resistência, faz o chamado pullback, testa essas antigas resistências como patamar de suporte, se sustenta acima e depois gera um sinal de alta. Aqui qual seria o sinal de alta? Fechar para cima da média e lá na sequência superar a máxima do candle anterior. Isso seria um sinal de fundo e se sustentando em cima dessa zona aqui de suporte. Qual o desafio desse ativo? Aqui, ó. Esse é um desafio em termos que já bateu agora. Esse é um desafio importante na faixa ali dos R$ 23,30. Eu citei até a região ali dos R$ 23,00, ó. Essa região aqui do gráfico R$ 23,00 é basicamente isso aqui, ó, do gráfico anual. R$ 23,00, R$ 23,30 é a região de resistência importante para o ativo. Onde aqui bateu e foi para baixo, aqui bateu e ameaçou ir para baixo, voltou para cima e volta para baixo. Então, outro ponto que a gente avalia aqui, além dessa região dos 15, da média, dos 16 e da média, outro ponto a ser avaliado é isso. Cada nível de preço que vai fechando para cima vai aumentando a probabilidade de subida do ativo. Então, nesse momento, tem um aspecto favorável de recuperação da força por parte dos compradores. No gráfico mensal, a gente tem aqui, só para mencionar pontos aqui de suporte, né? Suporte aqui na faixa dos 9,27, é esse fundo aqui. Região de 9,27 seria o principal região de fundo. E tem esses outros níveis aqui, que é mais a região lá do gráfico anual, que foi comentado aqui, ó, gráfico anual, essa região aqui que é o patamar de suporte, que é isso aqui, ó, que está acontecendo, usou como suporte e está se recuperando bem. No gráfico mensal, e aqui eu vou colocar o gráfico de 80 dias, no gráfico mensal a gente tem um bom movimento de subida nesse mês, alta de 55,36%, já esteve melhor, foi lá bater nesse nível de preço. Então, ela tem alguns níveis de preço importantes. Por exemplo, numa crise, tem um movimento muito forte para baixo. Se for buscar compra num ativo, como a Gol ou uma Aeres, você vai buscar mais em cima de nível importante de suporte, como o fundo anterior aqui no mensal, esse fundo, o topo anterior, ou até mais abaixo, outra região aqui também, que foi testada como fundo, e aqui era um topo anterior. Então, esses níveis são os níveis mais relevantes. Ela bateu, se sustentou acima, bateu, se sustentou acima, 2 meses de lado e aí vem esse mês forte. Só que ela foi, o que ele fez aqui anterior? 1, 2, 3 meses de queda e 3 meses que está vindo de alta. Tá? A gente está próximo de fechar esse mês aqui de junho. Colocando Fibonacci aqui, estamos num ponto
primeiro de briga até o fechamento desse mês, vai fechar ou não acima aí desse 61,8% do Fibonacci, que está em R$ 18,22, e também desse outro nível que vai de R$ 20 a R$ 21. Quanto mais ela for fechando acima desses níveis, mais ela vai deixando um rastro no gráfico que aumenta a probabilidade de subida do preço. Então esse mês é um mês representativo. Aí vem a pergunta, e aí, eu compro ou não compro a Gol 4 nesse nível de preço? Qual a tendência no mensal? De baixa. Então você tem um risco um pouco maior para alocar ativo. Se eu tenho um risco um pouco maior, o que eu faço? Eu coloco menos capital. Tem algum indício positivo? Tem. Esse mês está sendo relevante para cima. Tem alguns indícios que eu já comentei no gráfico quadrimestral, favoráveis em termos de reação por parte dos compradores, e eu vou também comentar no gráfico semanal. Então eu coloco menos capital, mas eu posso fazer uma compra, por exemplo, aqui, 18,65, jogar um stop no ativo na faixa lá de uns 38 a 40, vou arredondar para 40% de stop, e tentar pegar um movimento retornando aqui para cima, que aí geraria pelo menos uma relação risco-retorno de 1 para 2. Ficar meses aí posicionado no papel na expectativa que retorne para cima desse patamar. Tem alguma garantia que vai retornar para cá? Não. A gente vai lendo mês a mês, fechamento de mês a mês, quadrimestre também, para avaliar que isso vai aumentando a probabilidade. Você pode também, se você tiver comprado, manter a posição comprada, colocar o stop aqui, e a cada novo candle aqui você pode evoluir o stop para baixo da mínima do último mês com mínima ascendente. Essa seria a alternativa de condução para ou você sai desse papel e busca se gerar um topo aqui abaixo dessa região dos 20 a 21 reais, e aí busca outro papel, ou diminui o tamanho da posição aqui em Gol e aloca em outro ativo. Então são formas de você ir gerenciando sua carteira de longo prazo. Mas nesse momento vejo sinais favoráveis no ativo. O que aumenta a probabilidade de subida? Ver um fechamento desse mês ou de um próximo mês já para cima dos 21 reais. E melhor ainda se essa ação conseguir superar a máxima do mês mais agudo da crise, foi o mês de março. Então, se conseguir superar isso aqui, já quando você está furando ali o balão e anulando essa sinalização bem negativa, que foi ela que detonou a tendência de alta que a Gol tinha. Então, detonou essa tendência. Se romper isso aqui, já gera um sinal de anulando essa tendência, esse sinal que foi bem negativo, e aumentando a probabilidade de subida do preço. Qual é essa máxima aqui? Região dos R$ 11,37. No gráfico semanal, nós temos aqui a ação está dentro de uma região das médias, que é um momento que geralmente fica lateralizando o preço, mas eu vejo de forma positiva. Por quê? Porque a tendência no semanal é de alta, médio prazo, falando um pouco mais no médio prazo, a tendência é de alta. No mensal é de baixa ainda, mas com indício positivo desse mês. Quando eu falo positivo, principalmente aqui nessa questão, se sustenta em cima desse patamar e volta forte para cima desse nível. Qual seria o nível se bater aqui e gerar sinal de baixa? De voltar para a faixa dos R$10. Então são os níveis de preço. Qual o próximo nível? Esse aqui. Qual outro nível? Outro lá mais acima, outra faixa de preço. Então são alguns níveis que você vai... Se passa por um nível, aumenta a probabilidade de buscar um próximo nível. Gráfico então semanal, dando um zoom menos, observe aqui, ó, a ação está em cima dessa região de resistência, batendo 3 semanas já e com dificuldade de permanecer acima. Mas o que eu vejo de forma positiva é a primeira questão da tendência de alta. Dá até para colocar aqui a projeção de alta desse pivô que foi gerado aqui, através da projeção daqui para cá. Ou seja, tudo que subiu aqui, projetando esse tamanho aqui a partir desse ponto, o objetivo seria 27,62. E dando um zoom menos, 27,62, fica ali no miolo de um topo ali anterior. Esse seria um primeiro objetivo. Aí, o primeiro já atingiu e já passou. Então, o próximo seria 27,62. O que é importante acontecer para manter essa expectativa para cima? Continuar essa correção fraca aqui, ó, que fez uma semana ali para gerar um sinal de baixa, montou um topo, perdeu a mínima do candle anterior, um padrão de reversão dos candles, que tem um vídeo aqui explicando sobre esse padrão, que é a estrela cadente, ou Shooting Star, um vídeo aqui no canal. E se ela ficar aqui engasgada no gráfico semanal fazendo isso aqui, vai aumentar a probabilidade de ter algo para cima. Aqui também ela deu uma engasgada e gerou um sinal de alta e terminou ganhando bastante força para cima. Então seria isso. A outra é ela ficar de lado e na sequência também gerar um pivô de alta. Ó, aumentar a chance de vir um fechamento aí de uma semana para cima dos R$ 20,15, aquela região dos 20 a 21 reais, que eu já comentei num prazo maior, aqui no gráfico mensal, no gráfico mensal, né, tem essa região aqui, ó, de R$ 20
a R$21. Esse é um nível de preço importante. Então, ela aqui superando essa região, fechando acima já dos R$20,15, gerando nova máxima, vai aumentando a probabilidade de caminhar para outro nível importante de preço, como por exemplo, primeiro patamar 25,07 e outro patamar na faixa ali dos 26,77. Então são os níveis que eu considero mais importantes para Gol no movimento de subida do gráfico semanal. O que não poderia ou não seria interessante acontecer? Voltar para baixo disso aqui, que é basicamente lá perder a mínima do mês de junho. Isso não seria algo bom. Ou até mesmo um candle mais forte de baixa, vindo para baixo da média móvel 3 períodos e gerar nova mínima. Isso também seria um sinal que deterioraria a expectativa ou diminuiria a expectativa de ter algo mais forte para cima. No gráfico diário, então só fechando aqui essa questão do gráfico semanal, daria para comprar Gol aqui? Ficou no momento de indefinição, onde ela pode até despencar aqui para baixo. Então você tem um risco maior dentro do que ela bateu na região dos R$20 a R$21 lá do gráfico mensal. Está brigando em cima desse patamar. E você estaria comprando muito dentro da resistência. Então, se isso aqui tem um risco maior, você coloca menos capital na operação. E se ela gera um sinal de que está fraco para cair e aciona aqui algum sinal de alta, aí você já pode colocar um capital um pouco maior. Essa seria porque aumenta a probabilidade de ter um movimento de subida, se trabalhar com stop abaixo da mínima de um fundo ascendente do gráfico semanal. Mas para quem está comprado no médio prazo, o stop mesmo aqui seria ou fechar abaixo da média e gerar nova mínima de saída, que eu mencionei que seria algo negativo, ou mesmo a perda da mínima desse grande candle de alta do gráfico semanal, com mínima ali na faixa de R$11,78, que é a mínima do mês de junho. Gráfico diário, dia que nós temos aqui uma indefinição, a tendência nesse momento do gráfico diário que vinha sendo uma tendência de alta, nessa topo e fundo ascendente, tentou se manter na tendência de alta, mas aí já gerou um movimento para baixo, tenta subir aqui de novo, já gera isso aqui, então ficou indefinido a tendência da Gol nesse momento, com a resistência aqui bem definida de R$20,24, no mesmo nível ali que eu já comentei de resistência do gráfico até semanal. Eu cheguei a comentar a resistência aqui desse fundo aqui anterior na faixa dos 20,15 e aqui um gap de baixa na faixa dos 20,24. Então a zona de resistência junto com os 20,15, observe que ela está tendo dificuldade de permanecer acima dessa região. Gerou um sinal de alta de um fundo ascendente, mas não está evoluindo. Perdeu essa mínima aqui, para quem está comprado no swing trade, no curto prazo, perdeu 17,52, seria um sinal de saída, que reforçaria ali uma tendênciazinha de baixa, que pode justamente caminhar para uma movimentação para cá e depois gerar um sinal de alta. Que aí ficaria atento aqui da seguinte forma, se a Gol fizer isso aqui, para comprar em termos de swing trade, fizer isso aqui e proporcionar logo na sequência algum candle de alta aqui, gerando um sinal mais relevante de fundo, apesar de topo e fundo descendente, ficaria interessado em abrir compra desse ativo, na expectativa de iniciar um movimento de subida no gráfico semanal para ultrapassar a região dos 20 a 21 e caminhar para um patamar já dos R$25, que seria o próximo nível relevante do gráfico semanal. Então, outro nível que também, para quem está comprado, que seria bom acontecer, é um fechamento de um pregão para cima dessa região aqui que eu já mencionei, dos 20,15 a R$20,24. Seria mais um rastro aqui no gráfico por parte dos compradores, que aumentará a probabilidade de subida do preço desse ativo. Então é isso, de maneira geral, um papel que está num processo de recuperação, a tendência num prazo maior está mais para uma tendência indefinida, mas com indícios aí de recuperação por parte dos compradores e alguns níveis importantes de preço que a gente vai avaliando na questão de recuperação. Nesse momento ainda está com viés de alta, pensando ali no prazo semanal, olhando principalmente o gráfico semanal, mensal, a recuperação que aconteceu no gráfico mensal, então algo mais relevante. E tem já um nível de stop bem definido, ou seja, se você entrar comprando esse ativo, você já sabe basicamente o nível de preço que seria a sua perda máxima ali nessa operação e focando em buscar um retorno pelo menos mais do que 2 vezes o tamanho do risco da sua operação. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Um grande abraço e até a próxima análise especial.